Fala, galerinha do canal Metanoia, tudo bem com vocês? E hoje estarei trazendo o devocional de quarta aqui para vocês, que vai se encontrar em Jó. Então, antes de eu ir ao vídeo, deixem seu like, se inscrevam-se, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem ligados em tudo e que venham seguir lá no nosso Instagram, está ali na descrição. E não se esqueça do nosso horário de vídeo toda quarta às 7h30 e sábado às 10 horas. Esses são nossos horários de vídeo. Nos acompanhem e não se esqueça de deixar o seu comentáriozinho aí, dando dicas de vídeo. É um devocional pra gente fazer e assim por diante, amém? Então vamos lá. Puxa a vinheta, produção! Então, galera, voltando aqui, né, nós vamos estar lendo primeiro, né, Jó, o capítulo 2, do versículo 1 ao 6, em que ele vai falar assim, ó: Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás também apareceu ao Eterno. O Eterno olhou e perguntou: E você, por onde andou? Satanás respondeu ao Eterno: Andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. E o Eterno disse também a Satanás: Você notou o meu servo Jó? Não existe ninguém como ele. Não existe ninguém como ele. Como ele. Um homem honesto, leal à minha palavra, totalmente consagrado a Deus e odeia a maldade como Como ele é íntegro, você até tentou destruí-lo, mas não deu. Satanás respondeu: Um homem faria qualquer coisa para salvar a sua própria vida. Então, aconteceria se tirasse a saúde dele. Com certeza ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvidas. E o Eterno disse: Muito bem, então veremos, vá em frente. Pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção, não tire a vida dele. Então aqui a gente vamos ver o que Jesus falou, né? Satanás foi lá e disse para Jesus o que um homem não faria pela sua saúde, pela sua vida. Então Jesus liberou lá para Satanás ir lá e fazer o que ele queria, menos tirar a vida de Jó. E aqui, né, no meu caderno, eu tenho anotado de uma pregação em que falava que tudo que acontece em nossa vida, se é da vontade de Deus, tem um propósito. Então, o que aconteceu com Jó tinha um propósito. Então, tipo assim, a gente temos que entender que tudo que Deus faz em nossa vida contém um propósito. Se a gente esbarrou em alguém na rua, e por um sorriso que a gente deu para aquela pessoa por esbarrar, tem um propósito. Então, muitas das vezes a gente não percebemos, não notamos nas mínimas coisas. Então, né, nós temos que começar a notar e reparar mais as coisas que Jesus, ele bota ao nosso redor, em nossa frente, e nós não notamos. E agora a próxima parte será em Jó 30, no versículo 20 ao 31, que diz assim, que já estava falando para Jesus: Peço socorro a ti, não tenho resposta. Estou diante de ti, mas nem olhas para mim. Tu és muito duro comigo, pois me atacas com tua mão pesada. Tu me jogaste para o meio de uma tempestade, e com ela foi um sucesso para bem longe de mim. Sei que vou morrer de qualquer jeito, pois assim que determinaste para todos, eu fiz para merecer o que eu fiz para merecer isso? Será que ninguém ajuda quando se grita por socorro? Eu não chorava junto quando via alguém passar por necessidade.
Eu não me entristecia por causa dos pobres, mas como isso se voltou contra mim, eu esperava bem e veio o mal, buscava a luz e veio a escuridão. A inquietação me tomou por dentro. Cada dia deparado com mais sofrimento, caminhando por lugares sombrios, o sol se foi, levanto-me no meio do povo e peço ajuda. Grito como uiva o chacal. O meu gemido parece de uma coruja. Estou cheio de feridas, pele escurece. Meu corpo queima de febre. Meus instrumentos só estão com tristes canções e minhas flautas só imitam choro. O meu choro. Então essa palavra aqui está, Jó está questionando Jesus pelo que havia acontecido com ele. Então, uma coisa, tipo, que eu sempre falo, nunca questionem a Deus, porque tudo que Deus libera sobre a nossa vida, tudo que Ele libera acontecer, tem um propósito. E às vezes quando a gente descobrir o propósito que Deus tem para nossa vida, a gente vamos querer ajudar, ou vamos querer, né, fazer alguma coisa, né, para adiantar esse processo, ou para acelerar esse processo, e para chegar mais rápido nesse propósito. E né, às vezes nós estamos subindo as escadas tão rápido, passando tão rápido, que quando a gente vemos, a gente já caímos, a gente não aguentamos mais. Então tem uma frase que fala, muitas das vezes é melhor Deus trabalhar em silêncio e a gente não sabemos o propósito dele, a gente não sabemos o que ele tem para se cumprir naquilo para nós, porque quando a gente soubemos, a gente muitas das vezes estragamos. Então, por acaso eu descobri, deixe tudo na mão do Senhor. O que você botou na mão dele, não tira da mão dele. Deixa ele fazer. E Jó, então, ele questionou Jesus. Ele questionou Jesus pelo que estava acontecendo com ele. Porque ele fazia tantas coisas boas para receber coisas ruins. Porque imagina, perder sua riqueza, sua família, né, as pessoas que você mais ama, e ainda você ficar doente numa cama, sem poder, se coçando com um pedaço de telha. Isso é dor, isso é sofrido. Mas vai sair um vídeo no sábado muito a ver com isso. E tipo assim, a gente passamos por processo. E processos são dolorosos. Muitas pessoas querem chegar lá, querem chegar no seu destino profético, no seu destino lá de unção e tal. Mas elas não querem passar pela dor, elas não querem passar pelo processo. E a gente temos que ter uma consciência, uma noção de que todo processo tem uma dor. Todo processo, ele tem uma consequência. Então, a gente temos que ter essa noção. E para finalizar, o capítulo 38, do 1 ao 11, que diz assim, ó. E finalmente o Eterno respondeu Jó. Do meio de uma violenta tempestade, ele disse, por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé. Erga a cabeça e eu tenho algumas perguntas para você. Quero que você me responda de forma direta. Onde estava quando eu criei a terra? Diga-me, já que sabes tanto. Quem decidiu o seu tamanho? Por certo você sabe essa. Quem planejou as medidas? Como sua fundação foi moldada? Quem pôs pedra principal quando as estrelas da manhã sentavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu, tal qual o bebê sai do ventre do materno? Fui eu. Eu envolvi as suas suaves nuvens. Eu deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo. E disse, fique aqui, este é seu lugar. Mesmo se estiver furioso, não passe desse ponto. E aqui, Jesus, ele está falando, né, de muitas maravilhas que Jesus faz e nós deixamos passar despercebido. E Jesus foi perguntando aquilo para Jó, e eu fico imaginando, não sei se foi assim, mas eu fico imaginando Jó refletindo em todas as coisas que Jesus fazia, e ele, por não reparar nos mínimos detalhes, ele não via as maravilhas. E muitas das vezes nós somos assim,
nós queremos disparar, nós queremos que Jesus faça um milagre, bote um telão na nossa frente dizendo o nosso nome, dizendo o nosso propósito, o que nós devemos fazer, para aí daí sim a gente tomarmos, irmos fazer. Mas não, Jesus, ele fala com a gente no mínimos detalhes, no mínimos detalhes. Então, tipo, a gente temos que reparar em tudo o que o Senhor bota em nossa volta e não andar acelerado, acelerado, acelerado e nos deixarmos passar assim, quando a gente vê, já passamos do nosso destino profético. Porque se a gente começar a correr, 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 se a gente anda num carro acelerado, 120 por hora e não olha para os lados, e mesmo que você olhe vai passar embaçado, você vai passar do seu destino, você vai passar do seu lugar. Então vigie, vigie, que muitas das vezes a gente estamos correndo demais e ultrapassamos do nosso propósito. E não questionem a Deus, que tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Então aí, Jesus, né, durante uma boa parte desse capítulo, Jesus, ele questiona, fala um monte de coisa para Jó. E no final ele pergunta, no final dessas perguntas, ele pergunta, o que tu me responde, Jó, alguma coisa assim. Eu vou até ler aqui. E no final ele pergunta assim, o que você tem a me dizer a sua defesa? Então, Jó, ele não tinha mais do que dizer a sua defesa. Porque ele questionou Deus e quando Deus realmente o respondeu, ele ficou, eu fico imaginando Jó sem uma resposta, sem comparação. Então deixa Deus fazer, deixa Deus fluir na sua vida e não peça o propósito dele para você. Não questione a Deus, só deixa ele fazer. Só deixa ele fazer. Saiba que tudo que vem do céu tem um propósito. Tudo que Deus ordenou, tudo que Deus liberou sobre a sua vida tem um propósito. Tem um propósito. E saiba todo o processo para você chegar até o seu destino, para você chegar no céu, para você conseguir chegar ao final da batalha. Todo o processo ela há de ser dor. Todo o processo ela contém uma dor. Todo o processo dói, todo o processo é doloroso, todo o processo causa ferida. Então, saiba, peça, se revista em Efésios 6, se revista de Efésios e deixe o Senhor e flua no Senhor e deixa que Ele faça todas as coisas por você. Deixa que Ele, olha, bota na mão dele e não tira da mão dele. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado pela atenção de vocês. Um beijão no coração de todos. E lembrando, o intuito desse canal é fazer que você repare nas coisas pequenas e que você se apaixone cada vez mais por Jesus. Um beijão no coração de vocês. Até a próxima.